Era uma vez o rei de Roxáspera, no norte da Itália, que tinha por esposa a própria Vênus da beleza, a qual, no melhor momento de sua vida, caiu do cavalo da saúde e ficou muito doente. Mas, antes que se apagasse a vela de sua vida, no leito de morte, chamou o marido e lhe disse: sei que você sempre me amou apaixonadamente. Por isso, ao final de minha vida, mostre-me o melhor do teu amor, prometendo não se casar nunca, a não ser que encontre outra mulher tão bela como eu fui. Ao contrário, deixo-lhe uma maldição de seios apertados e terei ódio de você até no outro mundo. A mulher havia-lhe dito isso porque queria que seu marido, o rei, se mantesse fiel a ela mesmo depois de sua morte. O rei, que a queria bem até o infinito, ouvindo essa última vontade, começou a chorar e, por algum tempo, não conseguiu dizer uma maldita palavra. Mas por fim, parando de soluçar, lhe disse: meu bem, esqueça isso. Nem em sonhos acredite que eu possa ter amor por outra mulher. Você vestiu toda a minha afeição e levará os trapos do meu desejo. Enquanto o rei dizia essas palavras, a pobre mulher se entortava na cama e logo revirou os olhos e morreu ali mesmo. O rei, vendo a morte da mulher e sem poder fazer nada, se debateu e gritou tanto que toda a corte acorreu, e, chamando o nome da falecida, amaldiçoando a sorte que a havia levado, puxando a barba, acusava as estrelas que lhe haviam mandado tal desgraça. Mas, como alguns dizem, dor de cotovelo e dor de esposa dói muito e pouco dura. E, como algumas outras pessoas também dizem, duas mulheres, uma na cova e outra ao lado da cama. Passado um tempo, o rei saiu para caminhar pelo jardim do palácio quando pensou consigo mesmo: minha esposa está morta, eu viúvo e desconsolado, sem esperança de herdeiro a não ser essa pobre filha que ela me deixou. Por isso, será necessário tentar achar a forma de ter um filho homem. Mas como fazer? Onde acho uma mulher tão bela quanto minha esposa, se todas as outras me parecem uma harpia comparadas a ela? Onde achar outra belezura, se a natureza fez minha amada e falecida Nardella, que esteja em glória, e depois quebrou a forma? Ai de mim, em que labirinto fui parar, em que apuro me colocou a promessa que lhe fiz. Mas espere um momento, ainda nem vi o lobo e já estou fugindo? Preciso procurar, ver e escutar. Será possível que não exista tão bela mulher como Nardella foi? Será possível que o mundo esteja perdido para mim? Haverá escassez ou falta de mulheres? Ou se perdeu a semente? E, desesperado por uma nova mulher, o rei mandou lançar um decreto que todas as mulheres belas da Itália e de países vizinhos viessem para um concurso de beleza, pois queria tomar a mais bela como esposa e dotá-la de um reino. Tendo a notícia se espalhado por todos os lugares, não houve mulher no mundo que não fosse tentar a sorte, não houve uma harpia, por mais feia que fosse, que não aparecesse, porque quando se toca na tecla de beleza, não há bruxa que se dê por vencida, não há ogra marinha que ceda. Todas se ofendem, todas querem o melhor, e se o espelho lhe diz a verdade, culpam um vidro que não as refletem bem e até mesmo o mau polimento do mesmo. Com todas as convidadas reunidas, o rei, colocando-as em fila, começou a passear, indo e vindo de cima a baixo, como um macaco que não sossega, olhando e esquadrilhando esta e aquela. Uma lhe parecia com a cabeça torta, uma de nariz comprido, outra com a boca larga,
outra com os lábios grandes, esta um varapau, aquela baixa e mal talhada, uma muito gorda, outra muito magra. A espanhola não lhe agradava pelo colorido pálido. A napolitana não o atraía pelas chinelas com que caminhava. A alemã parecia-lhe fria e gelada, a francesa com a cabeça oca demais, a veneziana uma mecha de linho com os cabelos esbranquiçados demais, já a chinesa já parecia uma caveira. No final das contas, uma por uma coisa e outra por outra. Despediu-as todas com uma mão na frente e outra atrás, e, vendo que tantos belos rostos não deram em nada, resolvido a se enforcar, voltou-se para a própria filha, dizendo: Por que estou procurando por essas mulheres, se Preciosa, minha filha, foi feita com a mesma forma da mãe? Tenho esse belo rosto dentro de casa e estou procurando no rabo do mundo essas outras mulheres. E, comunicando essa horrenda e absurda decisão à filha, obteve uma explosão e uma gritaria da mesma que só os céus podem descrever. O rei, furioso, disse: Abaixe essa voz, sua mimada, e guarde essa língua. Resolva-se essa noite a fazer esse casamento ou sofrerá as consequências. Preciosa, ao ouvir essa resolução, retirou-se para seu quarto e, lamentando a má sorte, não deixou nenhuma de suas madeixas intactas. Enquanto se lamentava, entrou em seu quarto uma velha que na verdade era uma fada disfarçada. A fada, ouvindo a causa da dor da princesa, entregou-lhe um graveto que parecia uma varinha encantada e lhe disse: Fique calma, minha filha, não se desespere. Para todo mal tem remédio, menos para a morte. Agora escute, quando seu pai, esta noite, sendo um asno, quiser se fazer de garanhão, coloque este graveto na boca que imediatamente você vai se transformar numa ursa. Fuja, pois ele de medo a deixará fugir, e vá direto ao bosque, onde o céu lhe reserva um bom destino. E quando quiser parecer mulher, como é e sempre será, tire o graveto da boca e voltará à sua forma anterior. Preciosa, depois de abraçar a velha e mandando-lhe dar uma boa recompensa, dispensou-a. Quando o sol se pôs, o rei mandou vir os músicos e, convidando todos os senhores vassalos, fez uma grande festa. Depois de 5 ou 6 horas de comemoração, puseram-se à mesa e, comendo a desmessura, foram se deitar. O rei, então, começou a chamar a filha para se deitar e saldar as contas amorosas. Preciosa colocou o graveto na boca e, tomando a forma de um urso terrível, foi ao encontro de seu pai. O rei, aterrorizado com tamanha monstruosidade, encolheu-se dentro das cobertas, de onde não descobriu a cabeça nem de manhã. Nesse meio tempo, Preciosa, em forma de ursa, saiu do castelo, assustando todos os guardas e pessoas que via pela frente, e foi para um bosque em que as sombras conspiravam para fazer uma ofensa ao sol durante o crepúsculo, onde ficou em doce conversação com os outros animais, até que o filho do rei de Água Corrente veio à caça naquele lugar e, ao ver a ursa, quase morreu de susto, gritando como uma menininha. Mas, ao perceber que o animal, deitando e balançando a cauda como um cachorrinho, andava ao seu redor, criou coragem e acariciou-a. Logo mais, o príncipe levou-a para casa e ordenou que a tratassem como se fosse ele mesmo, mandando colocá-la num belo jardim ao lado do Palácio Real, para poder vê-la pela janela sempre que desejasse. Ora, tendo saído todos do castelo e ficado sozinho, o príncipe foi até a janela para ver a ursa e viu que Preciosa, que, para pentear os cabelos,
tirara o graveto da boca, penteava as tranças douradas. Ao ver tão grande beleza, ficou embasbacado pela surpresa e, precipitando-se pelas escadas, correu ao jardim. Mas Preciosa, percebendo a aproximação, enfiou o graveto na boca e voltou a ser como era. O príncipe, chegando lá embaixo e encontrando a ursa no local onde havia visto a tão bela mulher, ficou tão perplexo pelo engano que teve uma grande melancolia. Em 4 dias caiu doente, dizendo sempre: minha ursa, minha ursa. Sua mãe, a rainha, ouvindo esse lamento, imaginou que a ursa tivesse feito algo de mal ao filho e ordenou que fosse morta. Mas os criados, que haviam se enamorado da docilidade da ursa, que se fazia amar até pelas pedras da rua, com pena de matá-la, levaram-na ao bosque, dizendo à rainha que tinham feito-a em pedaços. Quando isso veio aos ouvidos do príncipe, ele ficou horrorizado e, levantando-se da cama, quis massacrar os criados, mas, ouvindo deles o que acontecera, pôs-se como morto a cavalo e tanto andou e procurou que, encontrando a ursa, levou-a de novo para casa, colocando-a num belo quarto, e lhe disse: ó, bela princesa que está escondida por detrás dessa pele! Qual a finalidade dessas denguices que me fazem consumir aos poucos? Já nem tenho mais vontade de comer ou beber. Minha única vontade sempre foi ter alguém e você me conquistou. Por favor, não me deixe morrer por desejá-la. Saia de dentro desse couro que se esconde e deixe-me ver tão bela princesa que és. Abra as cortinas e deixe esses olhos entrarem para ver a pompa das maravilhas. Quem colocou-a num cárcere coberto de pelos, uma obra-prima como você? Quem trancou dentro dessa ursa tão belo tesouro? Mostre-me que por trás do monstro existe tão formosa princesa, e assim receba todo o meu amor, se tornando minha mulher. Depois de falar e falar, vendo que lançava palavras no vazio, voltou a se enfiar na cama e veio-lhe uma complicação tão grave que os médicos fizeram um mau prognóstico do seu caso. A mãe, que não possuía outro bem no mundo, sentou-se ao lado da cama e disse: meu filho, de onde vem tanto sofrimento? Que humor melancólico o pegou? Você é tão jovem, você é amado, você é grande, você é rico. O que lhe falta, meu filho? Fale, pois o pedinte envergonhado fica de bolso vazio. Se você quer casar, escolha e eu empenho. Você pega e eu pago. Não vê que o seu mal também é meu mal? Em você bate o pulso, em mim o coração. Você com febre no sangue, eu com confusão na cabeça, pois o único sustento da minha velhice é você. Por isso, alegre-se para alegrar este coração e não deixar este reino desgraçado, desolada esta casa e em luto sua mãe. Ao ouvir essas palavras, o príncipe disse: nada pode me consolar a não ser ver a ursa, e se você quiser me ver sádio, deixe-a ficar neste quarto. Não quero que outro me atenda, faça cama e cozinhe senão ela mesma, pois com esse prazer estarei curado num instante. A mãe, apesar de achar impossível que uma ursa cozinhasse e arrumasse, e temendo que o filho delirasse, só para contentá-lo, mandou buscá-la. Ao chegar ao leito do príncipe, ela levantou a pata e tocou o pulso do doente, o que assustou a rainha, pensando que de um momento a outro ela poderia arranhar-lhe o nariz. Mas o príncipe disse para a ursa: minha ursinha, eu estou doente. Você quer cozinhar, dar de comer e cuidar de mim? E ela baixou a cabeça, mostrando aceitar a tarefa.
Por isso, a mãe mandou vir algumas galinhas, acender o fogo numa lareira dentro do próprio quarto e colocar a água para ferver. A ursa, pegando uma galinha, escaldou-a, depenou-a destramente e, dividindo-a, parte enfiou num espeto e parte fez um belo gratinado que o príncipe, que não conseguia engolir nem água com açúcar, lambeu os dedos. Quando ele terminou de comer, deu-lhe de beber com tanta graça que a rainha quis beijar-lhe a testa. Isso feito, e tendo descido o príncipe para ser consultado pelos médicos, a ursa logo refez a cama, correu até o jardim, colheu um bom maço de rosas e flores de laranjeira e espalhou-as sobre o leito, tanto que a rainha disse que essa ursa valia um tesouro e que o filho tinha total razão em querê-la bem. O príncipe, retornando e vendo o tão maravilhoso e belo serviço, disse para a rainha: Senhora minha mãe, se não dou um beijo nessa ursa, perco a respiração. A rainha, que o via desmaiar, disse: Beijo, beijo, minha bela ursa, não me deixe ver meu pobre filho morto. A ursa aproximou-se do príncipe e esse pegou-as pelas faces e não se cansava de beijá-la. Enquanto estavam focinho a focinho, não sei como escapou o graveto da boca de Preciosa, e ela ficou nos braços do príncipe, a mais bela coisa do mundo. Apertando-a com as tenazes amorosas dos abraços, ele disse: Agora apanhei-te, meu belo pássaro. Você não me escapa sem um bom motivo. Preciosa, acrescentando a cor da vergonha ao quadro da beleza natural, lhe disse: Já estou em suas mãos, meu amado príncipe. Minha honra é sua. E, perguntando à rainha quem era aquela bela jovem e o que levara a essa vida selvagem, um vento soprou e abriu as janelas do quarto, e uma fada veio ao encontro de Preciosa e revelou ser a velha que lhe ajudara. A princesa então correu abraçá-la e agradecê-la mais uma vez, e devolveu o graveto encantado para a mesma, e logo contou direitinho toda a história de suas desgraças para a rainha e para o príncipe. Encantada, a rainha elogiou a princesa por ser uma boa e honrada moça e disse ao filho que ficaria contente se Preciosa fosse sua esposa. O príncipe, que não desejava outra coisa nessa vida, deu-lhe imediatamente a aliança e até a fada foi convidada para contemplar o grande casamento. A rainha, abençoando o casal, celebrou essa bela união com festas e muitos fogos, e Preciosa certificou-se de que na balança do juízo humano, quem faz o bem sempre merece o bem.